Olá pessoal, estamos aqui hoje para mostrar uma experiência de pitaia em tutor vivo, mas o que nós vamos mostrar aqui hoje é exatamente o contrário do que se deve fazer, tá? Porque a pitaia vai bem em ambiente de tutoramento vivo, ou seja, ela vai bem se a gente colocá-la próxima a uma árvore para que ela vá se agarrando e usando a árvore de suporte. Sim, ela vai muito bem. Inclusive, isso até reproduz as condições em que naturalmente uma planta como essa se desenvolveria no seu ambiente, no seu habitat natural. Ela se agarra às plantas e vai subindo. O problema é que a gente não pode deixá-la subir até onde ela quer, porque olha a altura em que ela ficou. Ela trepou até o topo do seu suporte e lá em cima, naquela altura, é difícil de a gente fazer a polinização ou outros tratos culturais que forem necessários e tudo se complica. O interessante é que isso aqui a gente já plantou essa pitaia em estacas de... A gente plantou essa pitaia em estacas de moringa. Talvez muitos não saibam, mas a moringa pode ser propagada por sementes ou por estacas. Então, seria tranquilo, basta fincar a estaca de moringa, colocar no solo e já utilizar e já plantar ao lado dela os cladódios da pitaia. Daria tudo certo, né? A moringa brotou, obviamente, já se desenvolveu, mas a gente deveria ter, mais correto aqui seria podar essa moringa na altura em que a gente quer que a pitaia fique, e para que ela bifurcasse um pouco mais, como aqui, e a gente continuasse a manejar a pitaia de forma que ela não subisse mais. Há um macete que a gente tem adotado aqui. Posteriormente vamos mostrar um outro exemplo do que ficou melhor, do que deu certo pra gente, né? Mas vai bem, quer dizer, deveríamos ter tido a preocupação de não deixá-la crescer a ponto de ela chegar lá em cima. Essa situação aqui, por exemplo, nós vamos ter que cortar essa moringa num nível mais baixo, permitir que ela desenvolva galhos laterais, e aí a gente vai conduzir essa pitaia novamente para que ela fique numa altura manejável, tá? Essa moringa também está sendo usada como suporte para o desenvolvimento do cará roxo, que é uma planta que se desenvolve muito e trepou realmente nos galhos mais altos da moringa. Estão cobertos com as ramas do cará roxo, né? Então a moringa provavelmente ela tenha muita utilidade como suporte, como tutor vivo. Ela abre muitas possibilidades, até porque é uma planta que tem uma folhagem muito suave, né? Uma folhagem que permite uma passagem de alguma claridade, né? Não é aquela folhagem densa que impede a passagem de raios do sol totalmente. E ela abre muitas possibilidades, por ser uma planta fácil de manejar, fácil de cortar, que rebrota facilmente e que pode ser plantada por estacas, né? Então é isso. Qualquer hora dessa vamos tentar aqui derrubar essa pitaia toda, vamos dar um trabalho e recomeçar, porque isso aqui, como eu falei para vocês, é um exemplo do que não se deve fazer, ok? Até mais, pessoal.